faz uma cura agora para mim, onde eu preciso, no meu braço, por exemplo, né? E acontecesse agora e tudo fosse rápido, nós talvez nunca tivéssemos fé. A gente sempre ia achar que o Senhor é nosso empregado curando a gente, né? E não é. Ele é nosso Senhor, Ele é Senhor. Então Ele age sabiamente para que possamos exercer a nossa fé e a gente continuar firme. A Bíblia diz que quando nós esperamos, nós também temos algo de benefício quando esperamos, porque se perseveramos, né, esperando, então nós mantemos a posição de crer que o Senhor está fazendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre capítulo 9 de Mateus. Vamos falar capítulo 9 de Mateus, de 1 até versículo 8, e depois nós vamos pular um pouquinho para o 10. Vou pular só um pouquinho para a gente saber, né? Então vamos lá. A palavra diz assim: entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade, e eis que eles trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo o que Jesus viu? A fé deles. Jesus vai curar. Aleluia. Né? Eu acho interessante, amados, porque eu creio que aquele paralítico, para poder estar ali e tomar essa posição de deixar-se ser levado, né, eles precisaram falar muito para ele: olha, você vai lá que Jesus vai te curar. Precisaram incentivar o paralítico a deixar-se ser levado, né? E às vezes, se esse paralítico fosse apenas um coxo, talvez não tivesse se deixado levar, né? Mas ele estava deitado numa cama, não podia andar. E o que o paralítico precisava? Andar, ser curado, né? E por que Jesus deixou aquele paralítico ficar naquela situação? Para mostrar que Ele é poderoso para curar. Amém. Para fazer aquilo que aos olhos dos homens é impossível. Então é muito importante a gente poder pensar, né, que Jesus viu a fé deles, a fé daquelas pessoas, não só do paralítico, que foi ali incentivado a crer, mas também a fé daqueles que sabiam que se fosse levado aquele paralítico até Jesus, Jesus iria fazer algo maravilhoso. Aleluia. Queridos, nós que estamos aqui pregando a palavra, nós exercemos sempre essa questão. Olha, pregamos para a pessoa: vai para Cristo, vem para o Senhor que Ele vai fazer uma mudança na tua vida. Amém. Né? Não é isso que nós pregamos? Vem para Jesus que Ele vai fazer uma mudança na tua vida. Amém. E é isso que nós pregamos. Então Jesus viu a fé deles e disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Qual era o problema maior da paralisia desse homem? Né? Pecado. Queridos, os pecados do ser humano que são responsáveis por toda a disfunção do seu corpo físico no total. O pecado, ele destrói. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Nós temos aí, por exemplo, o salmista Davi, um homem chamado homem segundo o coração de Deus. Ele mesmo disse: enquanto escondi o meu pecado, enquanto eu ocultei o meu pecado, os meus ossos apodreciam dentro de mim. Significa o seguinte: o pecado, ele tem um poder destrutivo na vida do ser humano. Deixa a pessoa maluca, deixa a pessoa sem pensar, deixa a pessoa na pobreza, deixa a pessoa na miséria, deixa a pessoa com falta de paz no seu lar, na sua casa, na sua vida. Enfim, a pessoa não valoriza o seu próprio corpo. O pecado, ele tem uma função de destruir. Jesus falou assim na palavra que tem caminhos que parecem bom para o homem, que parece bom, bonito, gostoso,
a Bíblia fala, mas aquele caminho é a perdição, significa, aquele é uma cilada. Muitas coisas que parecem ser muito bom para nós, e nós entramos de cabeça, nós vamos no vácuo dos outros, aquilo tem um poder destrutivo em nossas vidas, né? A Bíblia diz assim, que enganoso é o coração do homem. O nosso coração, sempre nós corremos um perigo de sermos enganados pelo nosso coração. Nós acreditamos, às vezes, em coisas que não prestam, mas deixamos de acreditar naquilo que a palavra do Senhor diz, né? Quando Jesus falou assim que eu sou o bom pastor, ele falou, né? Nós precisamos aprender, deixarmos ser pastoreado por esse pastor, que ele é o bom pastor, nos vai levar, né? Como ele disse, a pastos verdejantes e águas tranquilas por amor do seu nome, por amor nosso. Mas é mais fácil a gente deixarmos sermos guiados por qualquer outra conversa, qualquer outro pastor, entre aspas, mas não entregar a nossa vida para o verdadeiro pastor, que é Jesus. Aleluia. Quando Jesus nos chama de ovelha, queridos, ele chama de ovelha porque ele conhece as necessidades das ovelhas. Jesus conhece as necessidades nossas, né? E um bom pastor, ele só vai ter, o rebanho de um pastor só vai ter bom êxito se o pastor for sábio, for bom, conduzi-las bem, né? Se o pastor for um pastor relaxado, se o pastor não conduzir bem o seu rebanho, se o pastor não levá-las a passos bons, a águas boas, aquele rebanho, né, vai ficar, vamos dizer assim, fraca, né, cheia de carrapato, cheia de problema, né? Vamos dizer assim, né? E assim também nossas vidas. A palavra do Senhor, ela tem o poder de nos limpar. Amém. Lá no capítulo 5 no capítulo 4 de Efésios, assim, vocês já são limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra do Senhor, ela tem o poder de nos lavar, de nos curar, de transformar as nossas vidas. Estava vendo aqui o salmo que a Maria leu, aquele salmo é tremendo, né? Tremendo. O Senhor, ele liberta o encarcerado, ele cura o ferido, ele faz, mas queridos, depende de nós. É mais ou menos, a função é mais ou menos essa, que você fosse no médico hoje e chegasse lá e o médico te receitasse um remédio muito bom, mas você chegasse lá em casa, colocasse aquele remédio dentro da sua gaveta e disse, eu não vou tomar esse remédio, né? Foi no médico para quê então? Né? Você não tomou o remédio, não vai ter função nenhuma, não é verdade? A mesma coisa a palavra do Senhor, ela é um remédio para nós. Nós precisamos nos envolver com essa palavra, crer. Precisamos tomar posições claras em relação à palavra, para que ela possa produzir o efeito, né, que ela promete para nossas vidas. Se nós não tomamos, não participamos ou não fazemos com as coisas corretas, essa palavra não vai ter o efeito benéfico da qual é possível ter para nós. Então é necessário. Por isso que o Senhor, ele fala assim, fazei prova de mim, diz o Senhor. Quando nós fazemos prova do Senhor, né, outro lugar diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Se nós não provamos o Senhor, nós vemos, por exemplo, temos uma vida espiritual apenas para que o nosso ego se preencha e diz, eu estou fazendo alguma coisa, espiritual, né? Olha, querido, se nós comemos só alguma coisa, nós vamos ficar doentes. Se nós comemos só alguma coisa, nós vamos nos alimentar direito. Se nós comemos qualquer coisa, não vai ser funcional em nossas vidas. Nós não podemos fazer assim. A mesma coisa é a palavra do Senhor. Vemos aí a palavra que o irmão trouxe, né? Olha, às vezes nós temos feito uma coisa 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, as coisas não têm dado certo. Eu tenho lutado pela minha família, não tem dado certo, eu tenho lutado. Mas agora, o Senhor mandou. Entende? Agora é diferente. Agora eu estou lá com um advogado que é o melhor advogado do mundo. Eu estou lá com o maior economista do mundo, que pegou aqui ali um lanchinho de uma criança e ele transformou para 12 mil pessoas. Eu estou lá com alguém que é o melhor médico do mundo, que pode curar, que pode transformar. Eu estou ali agora
pode me ajudar, ou aquele que está guardando, me guardando a vida. Queridos, é diferente. É diferente, nós precisamos tomar posições, nós não podemos apenas, não é, crer de fachada. Porque se nós nos espelharmos daqueles que creem apenas de fachada, nós vamos ficar igual eles são. Entende? Não vamos ter resultado nenhum. Nós precisamos de resultados em nossas vidas. Não é? Precisamos de resultados. Glória a Deus. E a palavra do Senhor, ela nos promete resultados. Amém. Nos promete resultados. Sabe o que? Aí não foi apenas curado aquele homem que tomou ali, que teve bom ânimo e teve seus pecados perdoados, mas também foi fortalecida a fé daqueles que falaram para ele, né, que indicaram que Jesus curava. Quando você indicar que Jesus curou, que Jesus vai fazer alguma coisa, e Jesus fizer alguma coisa na vida de alguma pessoa, de algum jovem, que você falar, de alguém que você falar, de alguém que foi liberto, você também vai ser curado. Você também vai ser capacitado, capacitada para a obra do Senhor. Então aí não foi curado apenas aquele homem, né? Os pecados dele foram perdoados, né? O que estava ali, aqueles pecados estavam pesando, estavam tirando a condição daquele homem andar, e os pecados tiram a condição do homem pensar, né? Eu quero trazer aqui um exemplo, queridos, que você vê, por exemplo, hoje, o que nós vemos de droga, o que nós vemos de prostituição, tudo que nós vemos no mundo aí, os erros do mundo, o pecado do mundo, né? A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Então a pessoa, quando entra em alguma coisa, ela tem até um pouco de vergonha daquilo lá, não, porque não é isso, né? Nega, depois, quando chega um determinado momento, aquela pessoa assume aquela condição horrenda, porque perdeu a vergonha. O pecado o tornou escravo daquela situação. E a Bíblia diz que nós não podemos ser escravos do pecado. Então é importante, né, pensar: se os meus pecados foram perdoados, então eu preciso ter bom ânimo. Eu preciso acreditar que o Senhor vai fazer. Ter ânimo para quê? Para orar, para vir para a igreja, para aprender as coisas de Deus, para mudar a minha situação, em todos os sentidos, até mesmo no meu corpo, em relação ao meu corpo, em relação à minha vida, em relação à minha casa, à minha família, em relação aos meus pensamentos. Continua, por favor. Eis alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Se você também sair por aí falando que Jesus fez uma transformação na sua vida, viu, jovem? Não vai deixar de aparecer um jovem e dizer: que não, você está ficando, você está pirando, você está indo na igreja, jovem? Você está virando um crente, uma crente, você está indo na igreja? Você está indo na tarde da bênção, irmã? Você está... Entende, queridos? Não vai faltar quem vai fazer isso na sua vida. Então, se você não pensar nos benefícios que o Senhor está fazendo, queridos, eu sempre falo aqui e ensino vocês que a melhor coisa para ver o que Deus está fazendo em nossas vidas é quando nós olhamos para o resto do mundo e comparamos os benefícios que nós temos. Quando nós comparamos aquilo que nós temos recebido do Senhor, olhando para os nossos próprios familiares. Primeiramente, quando uma pessoa crê no Senhor, ela precisa primeiro começar a olhar para a sua família, para a sua casa, e ver a diferença entre eu que creio no Senhor e a minha própria casa que ainda não crê. Aleluia. E eu vou começar a declarar aquilo. E aí, quando aquela pessoa, porque a promessa do Senhor é crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, quando eu começo vendo acontecendo aquilo, tanto eu louvo ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo, como eu sei que Ele pode fazer, Ele é poderoso para realizar. Amém. É, Deus. Mas sempre vai ter aquele que vai chegar e dizer: você está ficando louco? Está ficando louca? Né? Que é isso? Agora está indo para a igreja, estou indo para a igreja. Entende, queridos?
Então é importante a gente poder pensar. E Jesus falou assim: pois qual é mais fácil dizer? Perdoados que são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Olha, eu quero lembrar que nesse versículo aí, queridos, Jesus deixa claro que a paralisia ali é o pecado. O pecado paralisa a pessoa de pensar. O pecado paralisa a pessoa de ser feliz. O pecado paralisa a pessoa de produzir. O pecado... Mas, pastor, e se eu não tenho... Eu vou trazer uma boa para vocês. E se eu não tenho nenhum pecado, esses pecados absurdos que nós vemos na televisão? Mas sabe qual é o maior pecado, queridos? Não é o pecado absurdo que você vê na televisão. O que mais você vê nas televisões, na televisão, nos meios de comunicações, são os frutos do pecado. O maior pecado que existe é o homem não conhecer o seu Criador. Porque quando nós olhamos lá para Eclesiastes capítulo 12, né? Lembra-te do teu Senhor enquanto você é jovem, né? Antes que cheguem os maus dias na tua vida, né? Não é isso lá? Era bom até a gente colocar lá para poder saber. Por quê, queridos? Porque é o seguinte, porque aquilo vai tirando a força, tirando a juventude, tirando... Então, quando nós somos muito jovens, já faz tempo que eu fui jovem, né? Quando nós somos muito jovens, nós temos todas essas coisas do mundo que, vamos dizer assim, que maquiam a nossa vida, né? Que ofuscam as realidades da nossa vida, não é verdade? Aí a gente está pronto para tudo, porque a gente tem força, a gente é jovem, a gente dá um chute naquelas coisas, mas quando começa a pesar a responsabilidade, o peso da família, né? E todos nós passamos por isso. Nós já fomos jovens, faz tempo, mas nós fomos. Agora hoje, se nós não aprendemos agora, vamos acumular um monte de pecado, que depois vai ofuscar a nossa vida diante de Deus. E se nós acumulamos agora a bênção do Senhor, nós vamos viver bem futuramente. A Bíblia diz assim, que aquele que planta chuva, o que você quer colher? Bênção. Então plante bênção na sua vida. Plante bênção, entendeu? Procure sair. Ah, pastor, mas o pecado? O maior pecado que tem é não conhecer quem é Jesus. Aquele que Deus enviou para nos curar, para nos salvar. Por quê? Por isso que o salmista no Salmo número 1 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que medita na sua lei dia e noite. Quer dizer, essa pessoa que medita no Senhor dia e noite, ela vai estar sempre fora do pecado, ela vai estar sempre repudiando o pecado na sua vida. Não quero dizer que nós não pecamos, queridos, não é isso que eu estou falando. Mas vamos repudiar. Mesmo que o pecado bata em nossa porta, ou mesmo que nós temos alguns deslizes em nossa vida, mas nós vamos voltar para o Senhor. Isso quer dizer, não vai acumular pecados em nossas vidas, porque o pecado vai causar paralisia. Nós vemos hoje, queridos, quantos jovens paralíticos, quantos jovens paralíticos nós temos hoje no mundo, né? Que andam bem, que não são deitados numa cama, mas são paralíticos espirituais, que não produzem, que não trazem alegria para as suas famílias, que não têm expectativa de vida, que custam para o Estado, para a sociedade, porque não conhecem Jesus, porque não conhecem o Senhor. E se nós não tivermos o cuidado, independente da idade que nós estamos, corremos um risco também de ser assim. Porque se perdemos, né, perdemos a identidade. Nós vemos aí quantas pessoas de idade que perdem a identidade, né? Viram andarilhos, né? Se enforcam. Quanto nós vemos na sociedade? Porque perde a identidade, perde, né, a esperança. Nós não podemos, queridos, temos que ter a esperança. E a palavra continua. Lembra-te então, olha lá, agora vamos lá. Eclesiastes 12:1, é tremenda essa palavra, viu, queridos? Olha lá. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Viu, mocidade? Lembra-te do teu Criador. Por que o Senhor usou o autor aí para falar isso? Porque na mocidade nós temos muitas coisas
que nos preocupamos, né? Nós temos muita coisa que é oferecida a nós quando nós somos jovens, quando nós somos, né? Estamos na mocidade. Então diz assim, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Queridos, eu estou acabando de falar aqui, quantos homens e mulheres, quantas pessoas acabam nas prostituições, acabam nos vícios da bebida, acabam sendo aí, jogando fora toda a bênção, porque perdem a vontade de lutar. Você sai por aí, vê nos bares homens lá, dado a bebida, jogado para os cantos, mulheres, mas vemos todo dia. Por quê? Porque essas pessoas estão sem incentivo espiritual. E se você talvez for ver a juventude daquela pessoa, você fala, mas como pode? Como pode isso? Mas pode acontecer com qualquer um. E ele diz o seguinte, não tenho contentamento neles, mas vamos voltar lá. Vamos voltar de novo, irmão, lá em Mateus, por favor. Nós estávamos no versículo... Vamos lá para o versículo Mateus 9. Versículo, nós estávamos no 5, agora vamos para o 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Falamos essa palavra agora à tarde, né? Ora, para que saibais, lembra que o pessoal estava lá inquietando eles, olha, vocês estão aí fazendo isso, fazendo aquilo, né? Olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Foi lá. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão vendo isto maravilhou-se e fez o quê? Glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Não, também não estavam entendendo tanto quem era Jesus, né? Mas está aí, Jesus continua operando o poder. Vai lá, vamos para frente. E disse Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Continua que não vamos nem parar. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegando muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram, quer que você preste atenção, nós vamos pular 2 versículos, não pulamos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Para um pouquinho aí. A ideia de todo esse povo que estava ali, queridos, é o seguinte, que Jesus estava numa posição de status. Então ele não tinha que se misturar com publicano e pecador. Ele estava numa posição boa, então ele não poderia se misturar com ninguém. Não é verdade? A crítica foi essa daí. Vamos lá. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Quando você se torna médico, quando você está doente, vai ao médico, né? Quando você se torna médico, você cura os outros, né? Vida espiritual é mais ou menos isso, né? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. 13. Ide, porém, e aprendeu o que significa misericórdia quero e não sacrifício, né? Jesus, ele quer que nós tenhamos o quê? Misericórdia, né? Às vezes é fácil nós olharmos aí para alguém que está passando por uma situação complicada, queridos, ou mesmo olhar por aquele paralítico da qual falou assim, esse cara está parado, está cheio de pecado. Nós estamos aprendendo isso aqui. Ou aquele drogado. Não, Jesus disse, nós temos que ter misericórdia. Por quê? Primeiro, porque se nós não estamos naquela situação, porque nós somos privilegiados do Senhor. O Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos guardado, né? Porque às vezes nós vemos aí uma família tão boa e vai ver tem um problema tão grave na família, né? Esses problemas aí que atrapalham a família, que atrapalham tudo. E então a palavra do Senhor diz assim, olha, precisamos ter misericórdia. Tem um outro texto da palavra de Deus, que está lá em Malaquias, que fala assim, sacerdotes, clamem ao Senhor entre o alpendre e o
altar e diga: poupa o teu povo, Senhor, poupa o teu povo. E essa função é a função de quem está como sacerdote. Se o Senhor está fazendo algo na minha vida, então a minha função é clamar ao Senhor, para que Ele tenha misericórdia daqueles que estão passando por dificuldade, por luta, por coisas terríveis, né? Para que, ou levá-los como paralíticos diante de Jesus, quer dizer, pregar o Evangelho. E a função, e a ideia daqueles homens que eram ali publicanos e os homens ali da cúpula, eles achavam que Jesus não podia se misturar, ou não podia perder tempo. Eu estou bem, eu não tenho que me preocupar com quem não está bem, né? Eu não estou bem, eu não tenho. Então hoje, por exemplo, quando o Senhor faz algo em nossas vidas, por que nós estamos na igreja pregando a palavra? Porque o Senhor pode fazer na vida de outras pessoas. Nós estamos levando pessoas a crer que Jesus pode transformar a vida delas. Nós estamos gravando aqui e colocando nas redes sociais, porque nós sabemos que Jesus pode curar famílias, pode curar vidas, pode transformar vidas, né? E vai transformar para a glória do Senhor. Aleluia. Bom, nós estamos aí no 13. Agora vamos ver, estamos no versículo. Ide, porém, e aprendeu o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque, olha o que Jesus falou: porque eu não vim a chamar os justos. Os justos já são justos, né? Mas os pecadores ao arrependimento. Só que é o seguinte, só que não existe homem justo. Ninguém pode se justificar, não é verdade? Ninguém pode se justificar a si próprio. Diz assim: olha, eu sou, às vezes eu escuto isso e fico na minha, né? E às vezes eu repreendo. Você fala: olha, eu não sou como tal fulano, eu não sou como alguém lá. Quer dizer, a pessoa acha que ela está num ponto assim, não falando porque Jesus fez, mas falando porque ela acha que ela é melhor, né? Ah, eu não consigo entender o meu filho, minha filha, meu parente, né? Por que você não entende? Porque não tem misericórdia, né? Porque não tem misericórdia. Porque se nós tivermos a misericórdia, vamos pensar o quê? Olha, o Senhor tem me dado uma chance, tem sido bom para comigo, então eu preciso ter misericórdia, né? A Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro, né? Se Ele nos amou, Ele me amou como eu era. Qual é a minha função hoje? Não é? Qual deveria ser a minha função, né? Amar as pessoas, né? Nos dedicarmos a pessoas para que elas possam viver melhor, né? Mas o mundo vai pressionando, tudo isso cooperando para que o amor esfrie, né? O amor esfrie, né? O amor fique mais frio e cada um preocupe-se apenas com, né? Olha, fulano lá está passando mal, mas não é meu filho, não tem problema, né? Não é verdade? Não é seu filho, mas é seu irmão em Cristo. Porque todos somos filhos de Deus. Entende, queridos? E precisamos tomar posições claras para a nossa vida, para que o Senhor possa curar. Ou pelo menos clamar. Eu tenho clamado: Senhor, cura essa nação, né? A nossa nação está doente. E nós precisamos de cura para a nação. E quem tem autoridade para pedir a cura? Nós. Né? Nós somos povo de Deus. Se a Bíblia diz que o Senhor fica alegre que nós estamos reunidos aqui, Ele ordena a bênção e a vida para sempre, então nós precisamos crer que Ele vai ordenar a bênção e a transformação para essa nação. Por quê? Porque nós vemos tanta gente sofrendo, né? Quando nós olhamos para a injustiça cometida, o pecado da injustiça, né? Eu quero comentar, queridos, apenas para a gente poder entender, né? Quanta injustiça se cometeu nessa nação. Quantas pessoas passaram fome nessa nação, perderam algo que tinha por causa de toda essa questão que está acontecendo aí na política. Mas você acha que isso vai ficar impune diante de Deus? De jeito nenhum. Agora, o poder cegou o entendimento de muitos homens aí. Mas só que para Deus não vai ficar impune. Deus vai fazer a sua obra. Por quê? Porque tem um povo que crê. E nós somos um povo que temos que crer que o Senhor é um Deus de restauração, de mudança, de transformação. Então, nesta noite, eu gostaria de deixar essa palavra, né? Ele disse assim: eu vim não para
Tem uma outra tradução aí que fala assim: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim para curar aquilo que não tinha mais jeito. Eu vim para transformar. Então, queridos, de repente, nós estamos em situações. Qual de nós não passamos por alguma situação e diz assim: não tem mais jeito? Né? Não tem mais jeito. Às vezes até na escola, né? Ah, não tem mais jeito. Mas o Senhor, a Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Você que está vendo esse vídeo, coloque-se diante do Senhor. Clame ao Senhor pela sua necessidade. Aplique a tua fé. Aplique a tua fé. Creia que o Senhor pode transformar, que Ele pode mudar essa situação atual da sua vida, que Ele possa mudar esse quadro da sua casa, da sua família, que Ele possa mudar, né, os nossos pensamentos, nos renovar, dar-nos aí, né, uma visão nova, enquanto nós oramos. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra, que é fiel e verdadeira, nós estamos aqui reunidos e nós declaramos, Senhor, a transformação, a mudança, tanto para esta nação, como para cada lar, como, Senhor, para cada vida, cada jovem, para cada esposa, cada esposo, cada filho, cada filha. Declaramos o Teu poder de transformação. Declaramos a Tua unção renovando. Senhor, que toda paralisia espiritual seja curada nesta nação. Que toda paralisia, Senhor, de crescimento seja curada nesta nação. Que os lares sejam transformados pelo poder da Tua presença e da Tua palavra. Nós declaramos a Tua unção e o Teu poder, enquanto nós cantamos alegres, porque sabemos que o Senhor fará grandes coisas para as nossas vidas. Sim, Jesus.
te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? A paz do Senhor seja com a tua vida, no seu lar, na tua família. Seja fiel ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe e te guarde. Maravilha. Na quarta-feira teremos aí culto de libertação.